Ouro. Desde os tempos mais antigos, o brilho desse metal ofuscava a razão das pessoas, levando-as às aventuras mais ousadas e, às vezes, até a crimes. As pessoas literalmente enlouqueciam por ouro. E a mais contagiosa dessas doenças era, sem dúvida, a febre do ouro, a extração em massa e espontânea do metal precioso nas minas recém-descobertas. Às vezes, a febre do ouro contagiava centenas de milhares de pessoas que abandonavam seus afazeres, sua vida tranquila e partiam para o outro lado do mundo na esperança de conseguir um pouco de ouro. Normalmente, quando se fala em febre do ouro, referem-se aos acontecimentos no Alasca e no norte do Canadá no final do século XIX. No entanto, na verdade, houve muito mais do que isso. Neste episódio vou falar sobre as febres do ouro na América do Norte e no Brasil. Você vai descobrir como viviam os garimpeiros, quanto ouro eles realmente extraíam e quem realmente lucrava com a mineração do metal precioso. Meu nome é Semion e abro a sessão Como Viviam. Vamos começar. A Corrida do Ouro Brasileira. Pouca gente sabe que a primeira Corrida do Ouro não aconteceu no Alasca e nem mesmo na Califórnia. O berço dessa febre pode ser chamado de América do Sul e, para ser mais exato, o Brasil. A Corrida do Ouro Brasileira começou 2 séculos antes dos famosos acontecimentos em Klondike, que foram descritos com tanto talento por Jack London. E em termos de escala, ela superou todas as suas sucessoras. A extração em grande escala de ouro no Brasil teve um enorme impacto na história deste país e, provavelmente, de todo o continente sul-americano. Tudo começou na década de 1660, quando as autoridades de Portugal estavam preocupadas em encontrar metais preciosos em suas colônias ultramarinas. E eles tiveram sorte. Enormes reservas de ouro foram descobertas no sudeste do Brasil e então começou uma verdadeira histeria. Dezenas de milhares de moradores locais correram para os depósitos recém-descobertos. Depois vieram imigrantes da Europa. O êxodo da população de Portugal foi tão sério que as autoridades tiveram que restringir a saída do país. Depois, naquela região, descobriram mais jazidas importantes de diamantes, ampliando ainda mais o entusiasmo já existente. Em 1730, metade da população do país já vivia no sudeste do Brasil. E o centro administrativo da região, a cidade de Ouro Preto, tornou-se uma verdadeira metrópole, com uma população de mais de 80 mil pessoas. O governo até teve que transferir a capital do país de Salvador para o Rio de Janeiro, mais perto das regiões auríferas. No total, cerca de 400 mil garimpeiros participaram da Corrida do Ouro Brasileira. Além disso, 500 mil de escravos foram trazidos da África para trabalhar nas minas. No entanto, os garimpeiros morriam em massa, assim como chegavam. O clima pesado, as doenças e o trabalho árduo levaram dezenas de milhares de buscadores de ouro à morte. Na região, havia uma guerra constante entre bandidos locais e colonos, na qual as tribos indígenas participavam com grande entusiasmo. Curiosamente, as autoridades de Portugal não exigiam que os garimpeiros entregassem todo o ouro extraído ao tesouro, apenas cobravam um imposto razoável, cerca de 20%, mas nem isso impedia o contrabando. No total, de 1700 a 1800, foram extraídas cerca de 1000 toneladas de ouro no Brasil e 3 milhões de quilates de diamantes. Depois, as jazidas se esgotaram e o Brasil voltou a ser um país pobre, até descobrir outra fonte de renda, o café. Aqui é preciso dizer que as corridas do ouro geralmente seguem o mesmo roteiro. Os acontecimentos no Brasil são uma prova clara disso. Qualquer corrida do ouro tem as seguintes etapas. Descoberta do ouro. Para começar uma corrida do ouro, não basta apenas encontrar um depósito de ouro. Outras condições também devem ser atendidas. O metal precisa estar presente em grande quantidade. Mas o mais importante é a possibilidade de extraí-lo por métodos primitivos, sem o uso de equipamentos complexos. Afluência de garimpeiros. Se houver muito ouro e for fácil de extrair, os garimpeiros chegam rapidamente ao depósito. Surge um assentamento temporário que depois vira grande centro populacional, enquanto a infraestrutura local se desenvolve. São construídas estradas, portos, armazéns, hotéis e lojas. Extração utilizando métodos primitivos. Nas primeiras fases da corrida do ouro, os garimpeiros extraem ouro usando o equipamento mais simples: uma bateia, uma pá e uma picareta. Mecanização da extração. Com o esgotamento do depósito, é preciso usar equipamentos mais complexos para extrair o ouro.
Assim, os garimpeiros são substituídos por empresas especializadas. Saída dos garimpeiros. Com a chegada da empresa, o garimpo artesanal de ouro vai diminuindo gradualmente e os garimpeiros deixam a região. Se não houver outras atividades na região, cidades e vilarejos criados na corrida do ouro acabam abandonados. Corrida do ouro na Sibéria. Corridas do ouro também aconteceram no Império Russo. No entanto, elas não foram tão grandiosas quanto as da América ou da Austrália. O motivo era simples. Até meados do século XIX, a maioria da população do Império Russo não tinha o direito de se locomover livremente pelo país. Por isso, simplesmente não havia ninguém para explorar os depósitos. Embora já em 1812 o Senado do Império tenha permitido que os súditos explorassem livremente jazidas de ouro e prata, desde que pagassem impostos ao tesouro. Acredita-se que a corrida do ouro na Sibéria começou em 1814, quando o engenheiro Brusnitsin encontrou um depósito de ouro na bacia dos rios Berezovka e Pishma. Existia uma lenda. O camponês velho crente Egor Dmitrievich Lesnoy encontrou uma rica veia de ouro no rio Berekul, que fica na atual região de Kemerovo, mas ele levou seu segredo para o túmulo. Ao saber disso, o comerciante da primeira guilda, Andrei Popov, decidiu tentar a sorte no mesmo lugar e comprou um terreno. Ele teve sorte. Já no primeiro ano, a mina rendeu um pude inteiro de ouro, e após 5 anos, 16 pudes. O sucesso de Popov inspirou muitos aventureiros que partiram em busca do ouro siberiano. Os costumes dos garimpeiros da Sibéria eram bastante peculiares. Por exemplo, o ex-servo Tit Zotov, que fez fortuna extraindo ouro, comemorou o casamento do filho durante 1 ano inteiro. Durante todo esse tempo, os convidados bebiam champanhe e até lavavam os cavalos com ele. Zotov, aliás, tinha uma verdadeira obsessão por champanhe. Dizem que ele gostava de banhar moças em uma banheira cheia dessa bebida. Outro garimpeiro de ouro, chamado Myasnikov, encomendou cartões de visita feitos de ouro puro. Cada um deles custava o equivalente a 15 quilos de caviar de esturjão. Um dos garimpeiros de ouro mais famosos daquela época era Gavrila Masharov. Em 20 anos de trabalho na taiga do Yenisei, ele extraiu 12 toneladas de ouro. Depois de enriquecer, Masharov começou a enviar suas calças para lavanderias em Paris. As locais já não o satisfaziam. E ele também mandou fundir para si uma medalha de ouro de 10 quilos com a inscrição Gavrila Masharov, imperador de toda a taiga. E já na velhice, Masharov decidiu construir para si um palácio com uma igreja e uma estufa onde planejava cultivar abacaxis. O projeto parecia tão ambicioso e caro que o imperador da taiga acabou se endividando. E quando não conseguiu pagar as dívidas, foi trancado pelos credores na construção inacabada, onde morreu de hipotermia. No entanto, apenas poucos conseguiam alcançar o sucesso. O trabalho dos primeiros garimpeiros da Sibéria parecia uma loteria mortal, onde se podia ganhar 1 milhão e depois esbanjar dinheiro. Mas a probabilidade de morrer em algum lugar na taiga era muito maior. Já no final do século XIX, os depósitos de ouro da Sibéria começaram a se esgotar. Embora a extração privada do metal precioso continuasse até 1930, quando o governo a proibiu completamente. Somente até 1861, os garimpeiros extraíram mais de 580 toneladas de ouro na Sibéria e nos Urais. E até 1864, o Império Russo era o líder mundial na extração desse metal precioso. Houve outros depois disso. A corrida do ouro contribuiu para o fluxo de pessoas e capitais para a Sibéria, o que deu um forte impulso ao desenvolvimento da região. Золотые лихорадки в Северной Америке. A maior parte das grandes corridas do ouro aconteceu nos Estados Unidos. Neste país sempre houve ouro suficiente e pessoas dispostas a extraí-lo, às vezes nas condições mais desumanas. O primeiro ouro nos Estados Unidos foi extraído na Carolina do Norte, no leste do país. Em 1799, o filho de um fazendeiro encontrou uma pepita de ouro de 8 kg em um rio. Ele levou a pedra estranha para casa, onde por anos serviu de calço na porta. Depois, o pai do menino, aparentemente desconfiado, levou a pedra suspeita a um joalheiro, onde recebeu apenas 3,5 dólares por ela. O fazendeiro logo percebeu a situação e criou uma cooperativa de garimpeiros de ouro. 1 ano depois, ele encontrou outra pepita, desta vez pesando 13 quilos. Depois disso, começou a corrida do ouro na Carolina do Norte, que, na verdade, tinha uma especificidade agrícola peculiar. Da primavera ao outono, os fazendeiros cultivavam e, após a colheita, garimpavam ouro.
O próximo ponto aurífero no mapa dos Estados Unidos foi a Geórgia. O metal precioso foi descoberto lá em 1828, mas havia um problema para os garimpeiros. Os índios Cherokee, que viviam ali, impediam a extração de ouro em grande escala. A questão foi resolvida de forma muito simples. Aprovaram uma lei para a remoção dos índios das terras auríferas. Anos depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos anulou a lei, mas já era tarde, pois os índios já tinham sido expulsos de suas casas. Durante a migração forçada, os Cherokees perderam cerca de 1/4 de seus membros. Os próprios índios chamaram a deportação forçada de Caminho das Lágrimas. As jazidas na Geórgia se esgotaram rapidamente. Assim terminou a corrida do ouro. No total, foram extraídas aqui 24 toneladas de metal precioso. Em 1848, o ouro foi encontrado na Califórnia. Isso levou ao início de uma das mais famosas corridas do ouro. Naquela época, chegar à Califórnia não era fácil. Para isso, era preciso ou contornar a América do Sul de navio ou atravessar todo o continente norte-americano. E em cada uma dessas rotas, os garimpeiros eram ameaçados por diferentes perigos. Mas isso não parava os corajosos. Já em 1849, 80 mil garimpeiros chegaram à Califórnia. Ao todo, durante os anos da Corrida do Ouro, cerca de 300 mil pessoas vieram para cá. As pessoas vinham em busca de ouro da Europa, Ásia e América do Sul. A Corrida do Ouro na Califórnia durou 11 anos. Depois disso, começou a diminuir gradualmente devido ao esgotamento dos depósitos. Nesse período, a região recebeu muito dinheiro e mão de obra. Por exemplo, graças aos garimpeiros, a população de São Francisco aumentou de 200 pessoas para 36 mil em apenas 6 anos. Em 1850, a Califórnia recebeu o status de estado e entrou oficialmente para os Estados Unidos. Durante a Corrida do Ouro, foram extraídas cerca de 4 mil toneladas de ouro. Isso, nos preços atuais, equivale a aproximadamente 50 bilhões de dólares. A Corrida do Ouro na Califórnia teve ainda outra consequência, a ambiental. A questão é que, naquela época, o mercúrio era usado para extrair o ouro do minério. Com ela, poluíram tanto os rios da Califórnia que, até hoje, o nível desse metal tóxico é dezenas de vezes maior do que o permitido. Os cientistas dizem que tudo vai voltar ao normal em cerca de 10 mil anos. Quem realmente lucrou com a Corrida do Ouro na Califórnia? Antes de tudo, os vendedores de pás, bateias e outras ferramentas de escavação, além dos fornecedores de alimentos e roupas, donos de lojas, saluns e bordéis. A falta de mercadorias fazia os preços serem astronômicos. Por um cobertor comum pediam cerca de 100 dólares por uma garrafa de uísque barato, uma onça de ouro e um revólver custava de 6 a 8 onças de ouro. O aluguel mensal e o pagamento por um quarto em São Francisco podiam chegar a 2 mil dólares. Na Califórnia, Levi Strauss, fundador da famosa marca Levi's, começou costurando excelentes calças para os garimpeiros, feitas de lona defeituosa. Elas eram tão confortáveis que vendiam como pão quente. Ou outro exemplo, Samuel Brennan, comerciante e magnata da mídia, tornou-se bilionário e um dos homens mais ricos do mundo vendendo utensílios de cozinha e picaretas para os garimpeiros. O Ouro do Norte. Em 1896, foram encontradas riquíssimas reservas de ouro nos afluentes do rio Klondike. Essa descoberta causou uma agitação sem precedentes entre os moradores locais. Mas fora do Alasca, só souberam do ouro do Klondike um ano depois. É que o inverno começou e os garimpeiros ficaram isolados do resto do mundo. Eles só tinham um metal precioso em abundância. Todo o resto era extremamente escasso. Por exemplo, o sal comum era vendido pelo preço do ouro em pó. Mas na primavera do ano seguinte, até o garimpeiro mais pobre tinha ouro no valor de 100 mil dólares. Essa história imediatamente saiu nos jornais. E foi aí que a verdadeira loucura começou. Centenas de milhares de aventureiros de todos os cantos do mundo partiram para o Alasca. Havia tantos interessados em encontrar ouro que a polícia canadense só permitia a entrada dos garimpeiros que levavam consigo um suprimento anual de alimentos, pesando 800 quilos. Os demais eram simplesmente mandados de volta. A Corrida do Ouro do Klondike é conhecida como a última grande corrida do ouro da história. Os nomes do rio Klondike e de seu afluente Eldorado logo se tornaram sinônimos de riquezas incalculáveis. No entanto, nem todos os garimpeiros conseguiam enriquecer. Muitas vezes, eles gastavam mais na viagem até Yukon do que conseguiam ganhar depois.
Muitos garimpeiros morriam devido a acidentes, trabalho pesado, clima rigoroso e doenças. O que dizer? As pessoas morrem por esse metal. Curiosamente, a corrida do ouro em Klondike foi uma das menos criminosas da história. Os garimpeiros criaram um autogoverno e rapidamente estabeleceram a ordem. Antes do início da epopeia de Klondike, ninguém jamais havia tentado extrair ouro em condições de clima ártico e permafrost. No entanto, como se sabe, a sede de lucro faz milagres. Por isso, uma solução foi encontrada. O processo era o seguinte: o solo congelado na área aurífera era descongelado com a ajuda de inúmeras fogueiras. Era necessário fazer isso durante muitas horas. Depois, o solo era removido e continuavam a queimar as fogueiras. Além da lenha, usavam petróleo bruto, óleo combustível e carvão. Depois disso, o solo era lavado em água gelada e o ouro extraído era separado da rocha e da terra, com a ajuda do mercúrio. Quem lucrava com a corrida do ouro? Muitos garimpeiros tiveram sorte. Eles voltaram para casa como pessoas ricas. No entanto, não foram apenas eles que saíram ganhando. No Klondike, a história da Califórnia se repetiu. Lucros enormes foram parar nos bolsos dos fornecedores e especuladores. Os preços de tudo eram simplesmente inacreditáveis. Os donos de tavernas, hotéis, salões e casas de jogo também lucraram bastante. E claro, quem saiu ganhando foram o Alasca e o norte do Canadá. Graças à chegada dos garimpeiros, surgiram novas cidades, estradas e portos por aqui. A população aumentou significativamente. Hoje, o Alasca é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. E o restante das pessoas hoje pode desfrutar das obras maravilhosas de Jack London, escritas por ele após sua viagem ao Alasca. Aliás, o famoso escritor não conseguiu encontrar ouro, mas ele enriqueceu a literatura mundial com personagens inesquecíveis. O genocídio do ouro. Eu já mencionei o triste destino dos índios Cherokee que foram expulsos de sua terra natal por causa do ouro. Infelizmente, esse caso está longe de ser único. Em setembro de 1884, nas costas da Terra do Fogo, no Chile, um navio a vapor francês chamado Arctic naufragou. Uma expedição de resgate foi enviada para ajudá-lo em um navio especial. Seus participantes encontraram no arquipélago grandes quantidades de ouro. Essa notícia logo se espalhou por todos os jornais, e em pouco tempo, aventureiros da Europa e da América Latina começaram a chegar à Terra do Fogo. Os garimpeiros que chegaram entraram imediatamente em conflito com a tribo dos Selknam, que vivia na região das minas. Foi cometido um verdadeiro genocídio contra os indígenas. Os garimpeiros atacavam as aldeias indígenas, matavam os índios, sequestravam mulheres e as forçavam à prostituição. Se no final do século XIX viviam 4.000 Selknam na Terra do Fogo, em 1919 esse número caiu para 279 pessoas e em 1945 restaram apenas 25. Hoje essa tribo é oficialmente considerada extinta. Algumas palavras finais. Agora podemos dizer com confiança que as corridas do ouro já são uma página virada da história. Hoje em dia, o ouro é extraído por métodos completamente diferentes. Dificilmente devemos lamentar isso, pois as corridas do ouro nos deram não apenas exemplos de perseverança, coragem e engenhosidade, mas também mostraram até que profundezas morais o ser humano pode cair quando é guiado pela sede de lucro. Tchau a todos!